E aí, pessoal, uma boa tarde, uma tarde de sábado. São agora 17h30, né? 17h30 do dia 2 de março de 2019. Para alguns o ano vai começar, eu acredito que daqui 4 dias, né? Alguns que falam isso. Acho que até tem uma brincadeira, né? Que o pessoal fala que o ano começa depois do carnaval, hoje acaba a pobreza no Brasil e começa e depois volta depois desses 4 dias. Bom, isso é crença, isso a gente vai deixar para outro assunto. Bom, essa aqui é uma live aqui do Instagram, ela vai ser depois gravada no Facebook, aguardar aqui só mais um minutinho para a gente começar aqui, né? E o nome dessa live é o quê? Eu era chato e não sabia. Caraca! E você já passou por esse tipo de situação? Bom, antes da gente começar aqui, enquanto chegam algumas pessoas aqui, certo? Eu quero lembrar que agora dia 13, 14 de abril de 2019, nós vamos estar com o Poder da Ação. São 2 dias de imersão, né? 16 horas de treinamento, baseado no best-seller de Paulo Vieira, ou seja, um método que já é comprovado, mais que comprovado que funciona e com resultados inclusive já na cidade, que já ocorreu aqui outras versões desse Poder da Ação. Ocorreu agora ano passado várias versões, nós tivemos a primeira aberta, foi em 1º e 2 de setembro e essa agora é a segunda, né? E vai ser uma das maiores. Então vamos começar. Eu era chato e não sabia. E quando a gente fala isso, né, na verdade, como assim eu era chato e não sabia? Bom, primeiramente, para mim poder falar algo assim, primeiramente, eu colocar algo dessa maneira, eu era chato e não sabia, eu preciso de quê? De outra pessoa. E preciso o quê? De outras pessoas. Então, durante esse bate-papo aqui, essa live, eu vou trazer essa responsabilidade para cá agora. Então, assim, você que entrou agora, eu falo uma coisa, esquece quem está do teu lado, esquece o parceiro ou parceira, esquece o amigo ou amiga e vamos trazer para cá. Eu era chato e não sabia. E isso começa, muito comum, eu me lembro aqui de uma história que ocorreu de uma pessoa que estava fazendo um processo de coach comigo e ela falou o seguinte: olha, eu não estou indo visitar clientes de tal bairro, certo? Da cidade aqui, eu não estou indo visitar clientes de tal bairro, de tal cidade. Por quê? Porque fulano me falou que naquele bairro as pessoas são o quê? Difíceis. Aquelas pessoas, elas não gostam desse produto que eu estou comercializando. Elas não gostam desse produto que ela estava comercializando. E aí, eu perguntei quanto tempo você deixou de visitar aquele bairro, quanto tempo você deixou de oferecer os seus produtos para aquele bairro em si. E ela pegou e virou e falou assim: olha, já faz mais de 1 ano e eu não piso lá. Eu falei: interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta, como é que é essa pessoa com você? Ah, essa pessoa ela é super rigorosa, é isso aqui, aquilo ali. E qual é o teu comportamento? Ela falou assim: não, eu sou totalmente contrário dela. E eu fiz a maior pergunta para ela de todas: e até quando você vai deixar que as outras pessoas estejam conduzindo a sua vida? Ela parou para poder pensar, fala assim: como assim? Oi, Cláudia, tudo bem? Opa, Suíça, que honra! Suíça aqui, Cláudia, minha amiga. E aí ela parou para pensar assim: mas como assim ela estava conduzindo a minha vida? E eu perguntei qual era o teu sentimento, qual era o sentimento dela para essa outra pessoa, que na verdade ela tinha um cargo maior que ela, na verdade, ela era subordinada a essa pessoa. E ela falou assim: não, essa pessoa ela é rigorosa, mas ela é meio birrenta, ela é firme, é isso aqui, aquilo ali. Eu falei assim: ok, e quem está deixando que isso aconteça? Quem está determinando isso? Você disse que você é subordinada a ela, mas quem se colocou nessa situação? Bom, é aí que nós começamos essa história aqui para valer do eu era chato e não sabia. Na verdade, é muito comum simplesmente você chegar às vezes para outra pessoa e se incomodar com a outra pessoa.
Aqui a gente vai entrar com vícios emocionais, certo? Isso aqui é sério. Casal, se tiver casal aqui, escutem bem, fiquem até o final, porque isso é muito importante. Parceiros, colegas de trabalho, principalmente isso aqui dentro de empresa é o que mais acontece, até na rua aí, para você ter ideia. Então, ou seja, é muito comum a pessoa chegar aqui e falar assim: nossa, fulano é chato, fulano é horrível, fulano é não sei o quê. Se sente até mal de chegar perto dessas outras pessoas. Só que o que ninguém percebe é que geralmente o problema é quem? É a outra pessoa. O chato é ele, o chato é ela, o chato é aquele cara do trabalho que não me ajuda, que não colabora, que não levanta no TBC, não tira a bunda da cadeira para poder me ajudar. Então, ou seja, é um ignorante, é um arrogante, é isso aqui, aquilo ali. Então, geralmente esse é o comum. Dentro de uma instituição, dentro do trabalho ali que seja, dentro de casa. Ai, aquele cunhado, tem gente que fala até a sogra, né? Deus me livre. A sogra que é enjoada, a minha sogra que é chata. Caraca, ela gerou a pessoa que está ali casada com você, que quem sabe, né? E eu espero que é a pessoa que vai ficar ali o resto da tua vida. Ah, é brincadeira. Então por que você não expressa outra coisa, né? Então, e geralmente vai se rotulando aí essas outras pessoas. Agora, o que ninguém percebe, e essa é a chave, gente, o que eu estou conversando aqui com vocês, o que eu tenho conversado, hoje eu estava no shopping ali mais cedo e eu falei para as pessoas, se você não entender sobre inteligência emocional, você está fadado a ficar para trás. Empresas, negócios serão muito exigentes voltado a isso, a como você lidar com você e com os outros. Mas primeiramente, nós vamos tirar aqui os outros, porque esse é o problema, não são os outros. É como você está lidando com você. Uma pessoa, ela pode ser taxada de chata, ela pode ser taxada de ignorante, de arrogante, por quem? Por você ou pelo que você ouviu de outra pessoa? Acho que alguém de vocês podem estar perguntando aqui: Ricardo, você não conhece fulano, você não conhece Beltrano. Realmente, eu não conheço essas pessoas. Só que esse rótulo que você começa a dar para essas pessoas, você começa a dar permissão para poder viver esses rótulos. E quando você tem um problema com alguém, seja no trabalho, seja no lar, seja em qualquer âmbito, você está tendo esse problema não é com essa pessoa, mas em lidar com esse comportamento dentro de você. Então você não tem que consertar na outra pessoa. É a hora que você olha e conserta dentro de você. O que eu estou falando aqui na verdade? Blindagem. Blindagem. Ricardo, como é que eu consigo me blindar de pessoas negativas, de pessoas chatas? Na verdade, eu tenho que blindar, é resolver esse problema. O que eu não sei se nunca te explicaram, é que para você se blindar de outras pessoas, não é ficar aqui, ai, pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo. Não, amigo, não, amiga, isso não funciona, isso não dá certo. O que funciona é a constância, mas é outro processo, comunicar, pensar, sentir e levar em diante. Ok, mas o que funciona é você começar internamente, isso dentro de você, para depois ir externo. Oi Joyce, tudo bem? Quando você consegue lidar com você, quando você consegue resolver isso dentro de você, aquilo na outra pessoa, ela deixa de ser um problema. Ela deixa de ser um problema. Na verdade, às vezes quando você vai conversar com outra pessoa, já rotulando que aquela conversa vai ser difícil, já rotulando que aquela conversa vai ser horrível, que aquela pessoa ela é incompreensível, você já está determinando o resultado. E você não percebeu que quem está sendo chato é você. Amigo, quantas coisas você foi pensar, quantas coisas você foi trabalhar em relação a outra pessoa. Eu estava conversando esses dias com minha esposa e ela estava falando assim, Bruno, interessante, aquelas pessoas mais difíceis são as pessoas que eu mais amo, que eu adoro conversar, são as pessoas que eu vejo que são as mais abertas, são as mais sinceras. E ela virou para mim e falou assim, não, Ricardo,
elas são mais difíceis para a concepção dos outros, porque os outros estão vendo isso. E você não vê isso, você vê o quê? Pessoas, seres humanos. Pessoas que querem ser o quê? Compreendidas. Então, se eu que tenho que comunicar para ela, se eu que tenho que comunicar para essa pessoa, a minha informação é dentro da empresa, se é no trabalho, se é no lar, se é perante a sociedade lá, se é num banco, se é numa fila, se é em algum lugar, eu tenho que esperar do outro? Quem está sendo chato aqui? Hã? Quem está sendo chato? Eu me coloquei primeiramente naquela situação. Eu tô lá. A escolha foi minha. Eu não tive escolha, meu amigo. Você nasceu, cara. Você nasceu. Aceita. Para de correr. Para de correr e larga de ser mimizento. Mimizento que fica inventando história para tudo quanto é coisa. Justificativa. Sabe a franga, eu chamo de franga, né? Aquela voz que fica aqui justificando tudo, para tudo tem uma resposta. Se você tem tudo para tudo uma resposta, por que os resultados não são congruentes com as tuas respostas? Por que teus resultados não são congruentes com as tuas respostas? Então, às vezes, você está rotulando outra pessoa, você está sentindo algo ruim e está sendo chato, na verdade, é com o outro, sem perceber que é você. E a fonte dos seus problemas, a fonte da sua solução também é você. Então, o quanto, sinceramente, você acredita em você, no seu potencial. Esse é o ponto. É o quanto você está acreditando em você. Então, se você não vê barreiras, eu dou até uma dica de 1 milhão. Cara, você vai conversar com alguém, quer fazer um briefing? Faça um briefing. Faça um briefing do que ela gosta, de quais são as coisas, os pontos positivos, as coisas que agradam, as coisas que vão, você vai conseguir desenvolver uma conversa melhor. E pronto. Agora, o que é mais comum é que as pessoas já vão indo com a outra pessoa já pensando no resultado negativo. E o que não percebe é que a mesma comunicação positiva que poderia gerar um resultado positivo, ela está usando dessa mesma forma, porém por um resultado totalmente inverso do que estava querendo. E depois é mais fácil falar, o outro é chato. Amigo, amiga, quem é responsável pela comunicação é o comunicador. É o comunicador. Se você virar aqui para mim e falar que a responsabilidade é de quem está recebendo, então você tem que ficar calado. Você tem que ficar calado e torcer para alguém ser algum vidente para poder ler a tua mente. Se você está transmitindo a mensagem, a responsabilidade é sua. Nesse exato momento, quem está transmitindo a mensagem? Sou eu. Sou eu. Eu estou transmitindo essa mensagem. Eu estou passando essa mensagem. Então eu tenho que entender, eu tenho que me recolher e simplesmente perguntar: vocês estão entendendo, gente? Tá tudo bem? Boa, Smaicon, boa, perfeito. Falta de quê? Empatia. Primeiro, você tem que ter empatia com quem? É consigo. É contigo e não com os outros. Gente, sabe qual é a melhor coisa do mundo? Eu não sei se você nunca pensou por esse lado. A melhor coisa do mundo é se incomodar com alguém. Estranho, né? Estranho ouvir isso, mas é a melhor coisa do mundo é você se incomodar com alguém. Olha só que loucura. Oi, Isa, tudo bem? É se incomodar com alguém. Mas por que, Ricardo, a melhor coisa do mundo é se incomodar com alguém? Porque quando eu me incomodo com alguém, quer dizer o quê? Olha, alerta, blindagem. Eu preciso trabalhar isso aqui. Porque a partir do momento que eu paro de me incomodar com esse tipo de situação, eu já resolvi isso dentro de mim. E eu começo o quê? Estar blindado. Olha só. Entenderam agora como é que um coach, um verdadeiro coach se blinda? Vocês entenderam agora como um verdadeiro profissional, seja em qual área for, ele vai sentir. Dependendo da situação que seja, ele com certeza ele vai sentir humano, mas aquilo não vai se tornar ali uma filosofia de vida. Esse é o ponto. Então, o quanto, sinceramente, você está se incomodando com as outras questões, com as outras pessoas, e está usando aquilo ali a teu favor, puxando, caraca, eu vou ter que trabalhar isso em mim, e na hora que eu trabalho isso em mim,
sem perceber, aquela pessoa ali, ela começa a entender, eu começo a gerar o quê? O que o amigo falou aqui, empatia pelo outro. Eu me ponho no lugar do outro. Uau! Você já pensou em se colocar no lugar do outro dessa forma? Ou é ao contrário, ele tem que se colocar no seu lugar, porque as pessoas têm que pensar dessa forma, as pessoas têm que agir dessa forma, elas têm que colocar no meu lugar. É errado. É você, amigo, amiga, é você que tem que se colocar no lugar do outro. O quanto tem dado certo fazer as coisas esperando do outro, esperando no outro cenário. Essa que é a questão. Gente, eu estava falando hoje, eu me emocionei na hora. A minha esposa, nós temos uma cafeteira, né, uma moca, eu não sei se vocês já viram, uma cafeteira italiana. Nós colocamos a água aqui embaixo, no meio o café, e aí tem uma borrachinha com filtro, né, e aquece, e o vapor, ele sobe, passa pelo filtro. E aí o que acontece? O vapor passa pelo café e vai saindo aqui na parte de cima, vem o café. E ela estava com uma dificuldade nisso. Diz que não estava tendo pressão, alguma coisa, e eu fui lavar isso. E eu, resolvendo isso, me veio uma outra coisa na cabeça. Olha só que loucura, arrumando uma cafeteira, veio uma coisa assim que eu não tinha pensado ainda. Eu tinha falado muito, mas não tinha pensado. E tem muito a ver com o nosso tema aqui. Muito a ver com o nosso tema. Você não entende não. Se você perceber a magnitude de se colocar no lugar do outro, você vai entender quão nobre, escuta só o que eu vou te falar, o quão nobre isso vai ser na tua vida. Você vai entender isso agora. Eu arrumando aqui, eu olhei para o céu, tava aqui a cozinha aqui de casa, e tem um muro, e olhei para o céu e mexendo aqui, e já veio a solução na cabeça, e de repente um estalo. Dentro do curso do Poder da Ação, nós temos os monitores. E os monitores, eles estão lá para servir. E hoje eu senti uma forma diferente. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto. Como é sentir a presença? Como é você passar essa presença para o próximo em servir o outro? O monitor, ele não pode dar resposta dentro do curso. Ele tem que te fazer pensar. Se você tiver alguma dúvida, ele vai fazer pergunta para você. No máximo que ele pode fazer é uma pergunta. Se você tem sede, levanta a mão, ele vem pegar a sua frasqueira com água. Você tem que estar com frasqueira para ele poder te servir. Ou seja, ele já passou por aquele cenário. Ele já passou por aquela situação que os participantes estão ali. E ele tem que ficar o quê? Calado. Quem faz isso com a gente? Quem respeita os nossos limites? Quem respeita os nossos espaços? Quem respeita aquela situação? Quem dá o que ele pede quando ele traz a ferramenta, ou simplesmente ele levanta a mão? Quem é que faz isso igual? Quem é que faz isso igual? E se a pessoa acertou, conseguiu, ele vibra. E se a pessoa não quer ser ajudada, ele vai continuar calado, respeitando os espaços dessa outra pessoa. Tá caindo ficha, gente? Quão sério, ou quão importante. Esse é o servir. Um pilar servir é muito mais além. É sentir esse amor. É passar esse amor de respeitar o próximo. E essas pessoas que já foram monitores, que passaram por essa situação, eles não conseguem descrever o que é isso. O que é você respeitar o limite do próximo? O que é você se fazer a sua comunicação presente com o próximo? E você entender que ele não tem, às vezes, o conhecimento que você tem. E já que você tem esse conhecimento,
você fazê-lo refletir e literalmente ajudar quem quer ser ajudado. Isso é empatia. Isso é se colocar no lugar do próximo. Eu era chato e não sabia. Eu era chato e não sabia. Eu rotulava as pessoas e não sabia. Quando eu me coloco no lugar, quando eu me coloco no lugar de outra pessoa, quando eu me coloco no lugar de outra pessoa, quando eu começo a observar, a trazer os sentimentos que aquilo me incomoda, quem cresce nessa hora sou eu. Quem aprende nessa hora sou eu. Esse é o ponto. É essa hora que eu começo a crescer, é essa hora que eu começo a desenvolver, é essa hora que esse racional ele começa a entrar com o emocional e as coisas começam a fazer sentido. É nessa hora que realmente o que sai da minha boca faz sentido, porque o que sai da minha boca é o meu resultado. E não simplesmente balela de ficar falando de sei lá, essa hipocrisia, a palavra que eu vou usar aqui, eu não sei, de falar e não fazer o que fala. A partir do momento que eu me incomodo com algo, eu não vou lá brigar com o outro, eu vou entender por que eu estou me incomodando. Eu vou entender por que eu estou ficando daquele jeito e por que eu estou ali. E agora que eu conserto isso dentro de mim, que eu conserto isso aqui, quem se torna melhor? Eu começo a me tornar uma pessoa melhor. E aí eu começo a desenvolver no meu trabalho, no meu profissional, porque eu estou me comunicando melhor, eu estou finalmente me colocando no papel do outro, e eu estou respeitando os espaços dele, e eu estou entendendo, eu estou ouvindo ele, e eu me pergunto agora, não dá certo, não estou conseguindo, peraí. Só que aí depois no final eu já fiz tudo isso, eu já me incomodei, consertei isso em mim, mas eu estou vendo que outra pessoa não está mudando e pronto. E aí o que eu faço, Ricardo? O que eu tenho que fazer? A escolha é tua. Você pode apenas se afastar se você quiser. Porque você respeitou o espaço dele, vai continuar respeitando. E aí é problema dele. Mas no dia que ele estender a mão, você dá a sua. Acabou. Como é que seria isso dentro da tua casa hoje? Como é que seria isso hoje dentro do teu ciclo de amizades? Como é que seria isso dentro da tua empresa, com teus colegas de trabalho, literalmente? E eu não estou falando que eles deveriam estar aqui ouvindo, assistindo. Não, depois aqui eu vou pedir para alguém assistir essa live aqui, do Ricardo, porque ela é ótima e todo mundo tem que fazer igual. Não, não, não. Não é todo mundo tem que fazer igual. Sou eu que estou assistindo aqui que tenho que fazer igual. Porque quem vai falar é o meu exemplo. E não o que eu estou querendo para o outro. É o meu exemplo que eu vou falar. Primeiro, eu controlo o que está aqui dentro. Primeiro, eu identifico aquilo ali. Opa, estou blindado nisso aqui, maravilha. E, gente, e vai cada vez mais que você vai encontrando coisas novas, vai aprendendo coisas novas, vai fazendo sentido. O quão importante entender o significado das palavras. Eu vi um amigo meu essa semana, fez uma postagem, eu fiquei assim, nossa, como isso é importante, como isso é sério. Humildade é irmã gêmea de quem? Do orgulho. Uau! Como você entende humildade? Como você entende orgulho? E se eu falar isso, vai fazer algum sentido? Cara, não sei. Bom, vamos lá. Muita gente entende que humildade aqui, que humildade é o quê? Que é pobreza. Que uma pessoa humilde, ela é pobre. Não quer dizer que uma pessoa humilde, ela tem que ser pobre. Tem pessoas que entendem e traz esse conhecimento. Por que não se incomodaram? Humildade não é pobreza. Peraí, por que é pobreza? Humildade é aquela pessoa que é muito grata pelo que conquistou. Seja muito, seja pouco, mas pelo que ela conquistou. Humildade é isso, a pessoa ser grata por aquilo que ela conquistou e ter orgulho do que ela conquistou. Olha só, é isso. Humildade é irmã do orgulho. Só que o que acontece hoje? As pessoas veem humildade como o quê? Pobreza. Como uma pessoa humildezinha, pobreza, fraqueza. E aí não conseguem, dentro dessa humildade, ter o quê? Algo maior. Conquista. Por quê? Se ela vê como pobreza, ela não vai ter o quê? Orgulho. Uau! Alguém está caindo ficha aí? Vocês estão entendendo o conceito? Estão entendendo o que eu estou passando aqui?
Alguém está caindo ficha, gente? Humildade e orgulho, irmãos gêmeos. Sim. O quanto você tem realmente orgulho pelo que você está conquistando. Humildade é ser grato por isso. O quanto é importante entender o significado das palavras. O quanto é importante entender como você funciona. E lembra, às vezes o chato, às vezes não, o chato sou eu. O chato sou eu porque eu quis me comunicar com aquela pessoa. E se eu quero me comunicar com aquela pessoa, o mais forte se adapta, o mais forte se prepara para o cenário e entende que aquela outra pessoa, ela não teve a mesma criação que você, ela não teve os mesmos não tem o mesmo conhecimento. Então eu sou responsável pela informação. Da mesma forma que eu estou aqui com vocês. Se algum de vocês não está entendendo o que eu estou passando, vem no direct comigo, manda aqui e eu vou ter que passar de uma forma mais clara. Porque eu estou passando a informação. O quanto, sinceramente, você tem feito isso na tua empresa, com teus colegas de trabalho, com tua família, com teu marido, com teus filhos. E não é falar para eles o que está sendo certo, mas é perguntar, você está me entendendo? Está compreendendo mesmo? E eu te garanto que você ou eu podemos deixar de ser chatos. Às vezes, rotulamos uma pessoa como chato, sem observar que na verdade estamos nos rotulando, que nós estamos justificando a nossa incapacidade de comunicação com aquela pessoa. Quando você rotula, olha só, quando você rotula a pessoa, você dá permissão para viver isso. E você está também justificando a sua incapacidade de comunicação. Uau, isso saiu agora. Então, que tal a partir de hoje usar isso que te incomoda, trabalhar isso dentro de você, e eu te garanto que as pessoas vão largar de ser chatas. E olha que tinha muitas pessoas na minha vida no passado, quando eu olhava, eu falava assim, meu Deus, fulano é difícil, fulano é disso. E eu percebi que o problema não estava nelas, estavam em quem? O tempo inteiro estava aqui dentro. E eu faço esse convite para você, né? Quem é responsável pela comunicação? É quem vai receber ou quem vai falar? E amigos, amigas, eu quero fazer um convite para você. A gente está bem próximo, as vagas são limitadas. Agora é dia 13 e 14 de abril de 2019, nós vamos estar fazendo o poder da ação. E nós temos um capítulo unicamente exclusivo para trabalhar isso que a gente falou aqui. Mas isso aqui é 0,01% do que está vindo ali dentro. Inclusive a comunicação, a lei da atração, o que você está atraindo e como trabalhar isso. Inclusive, através da tua comunicação, gerar resultados que você jamais imaginou. Quando eu falo gerar resultados, você escolhe qual resultado. É profissional? É financeiro? É familiar? É conjugal? É o social? É na saúde? É espiritual? Intimidade com Deus? Você escolhe. É o intelectual? Literalmente, trabalhar isso. E o quão séria é a comunicação. A tua comunicação hoje, sinceramente, ela é uma das maiores responsáveis, se não a maior, se não a principal responsável pelo que você está trazendo na tua vida. E pensar que só a palavra chato seria, vamos dizer assim, um vetor, é o mínimo comparado ao que uma comunicação pode fazer. Tá? Então vem dia 13, 14 de abril, até uma novidade, deixa eu passar aqui, ontem eu passei para várias pessoas, antes de ontem a nossa operadora informou que está em manutenção e eles liberaram todo o curso do Poder da Ação e até 10 vezes sem juros. Isso, é por tempo limitado, então eu não sei se isso vai só até agora à noite ou até amanhã, eu não sei, mas aproveita, corre lá no site, lá, ricardopianho.com/poder da ação. Se você virar para mim aqui e falar, Ricardo, deixa para a próxima, eu não posso, eu não tenho dinheiro, errado. Essa é a hora de você fazer. Sinceramente, essa é a hora de você fazer. Porque aonde está essa dificuldade, é a hora que você precisa mudar e trabalhar isso aí. E você não vai fazer na próxima, não. Eu tenho certeza absoluta que você não vai fazer na próxima. Você nem vai fazer depois na próxima. Porque é uma mesma história que você já comunica. Lembra, a tua comunicação, assim como a relação interpessoal com a outra pessoa funciona para os teus objetivos também.
Literalmente. Literalmente. Tem uma moça que estava falando comigo há menos de 2 semanas atrás. E ela falava assim: Ricardo, eu tô doida para fazer, mas eu não consigo, eu não tenho condição financeira de fazer. Eu falei assim: o dia que você determinar que você vai fazer, você vai fazer. Ela finalizou a conversa comigo falando: eu vou conseguir. Eu vou fazer esse curso 13 e 14 de abril. Cadê a condição financeira? Semana passada recebi o e-mail, com o e-mail dela dizendo: inscrição feita. Fiz até a postagem no Instagram sobre a inscrição dela. Então, o que você está determinando para você? Se você fala que vai ser para a próxima, não é o meu curso que você está deixando para a próxima. Se você fala que vai abraçar amanhã sua esposa, seu filho, se você vai falar que vai economizar amanhã ou depois, se você vai fazer algo depois do carnaval, você não está falando que vai ser depois dessas datas. Você está dizendo que a tua vida pode ser para depois, que as boas coisas, algo que vai te gerar um resultado muito maior, vai ser para depois. E isso nós vamos trabalhar muito sério. É um dos pontos sérios e bem importantes desse curso, que nós temos que quebrar isso. Inclusive pessoas que querem parar de procrastinar, parar de beber, parar de falar palavrão, até brinco, mas é uma verdade, parar de comer chocolate. A minha esposa fez essa ferramenta lá dentro para parar de comer chocolate, porque ela comia e gostava e aí não era muito bom para a saúde. E consegue fazer. Então, ou seja, só vai dar certo o dia que você determinar que vai dar certo. Enquanto você dizer que precisa de dinheiro, falar que precisa de dinheiro, falar que precisa disso, daquilo ali, vai continuar precisando e você não vai alcançar. Determina já a linha de chegada. Eu vou conseguir e pronto. E pode ter certeza que nessa semana uma surpresa maravilhosa aparece e vai acontecer na tua vida. Então vem, te faço esse convite, dia 13 e 14 de abril, o Poder da Ação em Marabá. Vagas limitadas. E lembra, se você se incomodar com alguém, usa isso a teu favor. Usa a teu favor. Se está chegando agora, está vendo a live agora, volta e entenda o quanto é importante se incomodar com os outros. Isso pode te fazer o quê? Se blindar de sentimentos ruins, se blindar de comportamentos ruins e trazer a tua melhor versão. Isso é só um ponto. Gratidão, fico muito feliz, minha amiga Cláudia da Suíça aqui, Júnior, Egilene, Bela. Gente, abraço de 40 segundos, um feriado maravilhoso. E vou terminar isso aqui com uma pergunta de 1 milhão. O que vai ser depois do feriado? Um grande abraço, fiquem com Deus e aproveitem.